Olá, queridos irmãos e queridos amigos. Natal chegando, final do ano chegando, e quantas coisas boas Deus tem permitido acontecer aqui na PIBG ao longo deste ano, não é verdade? Eu ainda estou sob forte impacto causado pela celebração no último domingo. Não foi nada fácil a despedida do pastor Pedro. Mais de uma década de convivência aqui, quase 15 anos, vários momentos e várias realizações, várias conversas produtivas, enfim. E não esqueça de interceder para que Deus conceda direção a ele e a Bruna nesta nova fase da vida deles e também da vida da PIBG. Já o musical infantil, que participação maravilhosa de nossas crianças. Quanta gente trabalhou para que esse momento fosse impactante. E foi, certamente. Parabéns a todos os envolvidos. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. E como o ano ainda não acabou, eu tenho informações importantes para você. Uma delas é que, se tudo deu certo com o pastor Pedro, convidando o pastor André, você pode acessar o podcast que deve ter já sido colocado aí o link para você conhecer um pouco melhor o pastor André, que substituirá o pastor Pedro nesta função. E amanhã, sexta-feira, dia 15, nós teremos um encontro bem especial aqui em nosso auditório de cultos, a apresentação do filme sobre o nascimento de Jesus, produzido pela equipe da série da Netflix, o The Chosen. Esperamos que você venha acompanhado de um amigo, vizinho ou parente não cristão. É uma forma de você apresentar o Evangelho aos seus conhecidos. Já no dia 17, próximo domingo, celebraremos o Natal com uma cantata natalina. Mais de 50 participantes no coral, e eu tenho certeza que você será impactado. Você tem que prestar atenção no horário, tá? Será às 10 horas da manhã, 10 horas, e não teremos outras atividades naquele dia. Eu tenho certeza que Deus usará esse momento para falar ao seu coração. E aqui eu quero lembrar você de que dia 17, esse domingo, será o último dia de atividades aqui na PIBG neste ano. Dias 24 e 31 nós não teremos atividades aqui, vai ser um tempo de recesso e retomaremos as nossas atividades no dia 7 de janeiro. O primeiro culto será no dia 7 de janeiro às 10h30, tá bom? Eu antecipo, em nome da família PIBG, um Feliz Natal e uma entrada de 2024 coberta das mais preciosas bênçãos da parte de Deus para cada um de vocês. Mas já anunciando coisas para 2024, o seminário sobre codependência, que será ministrado pelo Rever. E estamos anunciando com bastante antecedência exatamente para que você possa se programar. Vai acontecer no dia 4 de fevereiro, das 8h30 até as 18 horas. É um seminário que tem abençoado muitas vidas, ajudando estas pessoas a identificar se este é a codependência, né? Se esse é um problema apresentado ou presente e também formas de solucioná-lo. Por último, eu quero lembrar você do privilégio e da responsabilidade de ser um contribuinte no reino de Deus e a PIBG através dos seus dízimos e suas ofertas. Gente, meses de novembro e dezembro são desafiadores para a igreja nesta questão financeira. E eu espero que você possa e queira nos ajudar com isto. Eu já tenho informações do mês de novembro, nós não alcançamos o nosso alvo e o mês de dezembro, eu sei, ele acumula uma série de despesas para a família. Eu estou pedindo a você que reserve
a sua contribuição financeira para a igreja. Tá? Aparecem aqui os números de Pix para você nos ajudar. Continue agora com a gente, acompanhando o louvor, a reflexão e os motivos de oração. Graças e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Bom estar com vocês mais uma vez, chegar até você através do nosso canal do YouTube. E eu convido você a cantar comigo sobre um Deus que é incomparável, que não há nada de valor maior do que o nosso próprio Deus. O Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Cante assim comigo, ó. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegado a ti, Senhor, incomparável és. Ele é incomparável, nada se compara ao valor desse Deus. Cante mais uma vez comigo assim, ó. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressando seu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Que nossa alma esteja apegada somente a Ele, a esse Deus que é incomparável. Vamos continuar adorando Ele? Cante comigo, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a tua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que
falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar mais uma vez essa canção, diga assim comigo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Toda honra, glória e majestade a Ele. Encerro hoje uma série de 4 mensagens nas quais abordei a temática Avalie sua vida. Nesta série eu propus que você avaliasse os investimentos, priorizando aquilo que é eterno, pensamentos, uma vez que seremos chamados a prestar contas de cada um deles, obediência, porque não basta saber o que temos que fazer, é preciso agir em consonância com aquilo que nós sabemos. Eu termino essa série despertando sua atenção para a necessidade de avaliar sua visão. E eu inicio questionando o seguinte: do que se trata, quando nós falamos de visão? Uma definição muito objetiva é a seguinte: visão é imagem clara de algo que você quer ser, fazer ou conquistar. Tem algumas convicções. A primeira delas é que nós vemos parcialmente. Por maior que seja a nossa capacidade de visionar, nós vemos parcialmente. É isso que eu deduzo da experiência pessoal, mas também eu vejo isso nas Escrituras Sagradas. Lá em 2 Reis há uma história. Nesta história que envolve o profeta e um auxiliar dele, eu vou ler para você. É 2 Reis 6, 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa de cavalos com cavalos de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É uma história envolvendo Eliseu e Geazi, que era um servo dele, e Geazi conseguia ver o quê? Conseguia ver apenas os cavalos e os carros com olhos materiais, com olhos
não espirituais. E aí o homem de Deus, que conseguia ver muito mais do que ele, né? De acordo com o verso 15, nós sabemos que este exército celestial se apresentava para Eliseu, mas Geazi não conseguia ver. Assim é conosco também. Há muito que nós não conseguimos ver. A nossa visão é limitada, não conseguimos, às vezes, vemos de maneira ofuscada ou nublada, né? Então, esta é uma convicção que eu tenho, que a nossa visão é parcial. Uma outra convicção que eu tenho é que é melhor uma visão limitada do que nenhuma visão. Seja no sentido físico, ou seja no sentido espiritual, da realidade que nos cerca, é melhor ter uma visão, ainda que parcial, do que viver no escuro, né? Diz o ditado, pior cego é aquele que não quer ver. E há pessoas que não querem ver. E elas preferem escuridão. E para não fugir ao tema que eu estou abordando, o que pode ser dito é que há pessoas que preferem nem avaliar e nem planejar. Elas simplesmente vão deixando que as coisas aconteçam. Uma outra convicção que eu tenho é que mesmo quando nós temos uma visão, ainda que limitada, muitas coisas fogem ao nosso controle. Eu quero ilustrar isso voltando a alguns anos atrás. Estávamos no final de 2006 e eu apresentei aos líderes da PIBG a visão de contratarmos um profissional para desenvolver projetos para as futuras dependências da igreja. A minha convicção, que não se alterou de lá para cá, é que uma igreja cresce na proporção do que ela pode abrigar em seu espaço físico. A visão era de que, no início de 2008, nós estaríamos com o projeto aprovado e a partir de 2009 nós começaríamos a construção. Fato é que várias coisas fugiram ao controle. O projeto só foi aprovado em 2016. A visão, porém, permaneceu e nos mantivemos na rota, né? E somente em 2019 é que adentramos ao prédio que foi projetado. E isto é ainda parte daquilo que foi projetado. Mas pergunto, qual seria a realidade nos dias de hoje se não tivéssemos caminhado na direção daquela visão de 2006? Isso me leva a uma outra convicção, né? Quando você define uma visão, ela serve como orientadora e como motivadora, levando a conquistas que de outra forma não ocorreriam. Wesley Duewel, um escritor que eu consultei a respeito dessa questão da visão, ele afirma o seguinte: a sua vida nunca será maior do que a sua visão. É a sua visão que desperta os seus poderes adormecidos, que transforma fatos surpreendentes em desafios. É a visão que galvaniza, ou seja, que dá vida ou energia ao seu potencial, levando-o a agir. Apossa-se de você num ponto em que está e o impele para uma vida de bênção e significado para Deus. Qual é a nossa definição de visão? É a imagem clara de algo que você quer ser, fazer ou conquistar. Pense um pouquinho. No início de 2023, você criou alguma imagem clara do que pretendia ser? Algum aspecto do caráter que precisava aperfeiçoar? Lealdade, honestidade, respeito? Algum pecado que você precisava superar? Mentira, roubo, pornografia, prostituição, a ira. Algum hábito que, por prejudicial que era, você queria superar? Gula, preguiça, fofoca, seja lá o que for. Algum hábito que, pela saúde que geraria, você queria adotar? Por exemplo, uma atividade física, controle de alimentação, consultas a médicos, algo semelhante assim. No início de 2023, você tinha algo, criou uma imagem do que você queria ser.
Um passo adiante. No início de 2023, você criou alguma imagem clara de algo que queria fazer? Algum curso que queria fazer para se qualificar melhor para o mercado de trabalho? Algum curso para melhorar o seu ministério? Alguma viagem? Alguma reforma ou construção? Ou algo semelhante a isso? No início de 2023, você criou uma imagem clara de algo que desejava conquistar? Uma alma para Cristo? Um novo emprego? Uma posição melhor na empresa? Uma nova habilidade? Um bem material? Ou algo semelhante? Se a sua resposta a essas perguntas, a todas elas ou a maior parte delas, foi não, eu não criei, eu tenho alguns temores. Um deles é que talvez a forma como você interpreta a si mesmo é superestimada, como alguém que não precisa mudar, que não precisa ter uma visão para te motivar e para te impulsionar. Então você se vê de maneira superestimada. Um outro temor vai no sentido inverso. Talvez você se considere tão insignificante que acha desnecessário buscar uma visão. Se for assim, você vai continuar insignificante. E como consequência, outro temor é que você termine 2023 do mesmo tamanho que o começou. 365 dias sem aproveitamento. Outro temor é, se criar visão não é o normal em sua vida, pode ser que a sua vida seja irrelevante. Você quer ter uma vida irrelevante? Pior que isso, pode ser que, na verdade, você seja um peso para outras pessoas, para a família, para a organização na qual você está trabalhando, enfim. Pelo amor de Deus, eu espero que nada disso seja uma verdade. Eu espero que você tenha uma visão, você tenha perspectiva. E se 2023 não aconteceu isso, então alguma coisa tem que acontecer em 2024, não acha? Talvez alguém tenha a seguinte perspectiva: minha visão é manter. A pergunta é: manter o quê? Manter a roda girando até quando Deus te convocar? Mas é isto que Deus te deu como visão? Apenas a manutenção? Manter as coisas como estão até se aposentar? Mas é esta a visão que Deus te deu? Ouça mais uma frase do Wesley Duell. Ele diz o seguinte: sem visão você corre o perigo de deixar o barco correr à deriva. Sem visão não irá colocar suas habilidades latentes ao serviço de Deus e de outros. Sem sua visão, a sua vida não causará impacto no mundo. Sem visão, você jamais se tornará o tipo de pessoa que Deus o criou e salvou para ser. Eu espero que isso esteja causando algum impacto na sua alma. Eu vou citar uma outra frase do Wesley. Ele diz: se uma visão tomar conta de você, jamais voltará a ser o mesmo. Se os seus olhos tiverem um vislumbre da visão que Deus tem sobre o que você poderia ser daqui a um ano, sua vida terá novo significado. Em outras palavras, a visão tem poder. A visão conduz a resultados positivos na vida de quem se orienta por ela e na vida dos que são alcançados por ela. E quanto mais clara e elevada for a visão, mais poderá dar significado à sua existência e, com isso, abençoar outras pessoas. Eu quero caminhar, então, para alguns conselhos bem objetivos, partindo da definição que eu ofereci, tá? O que é visão? É uma imagem clara de algo que você quer ser, fazer ou conquistar. Conselho número 1. Permita ao Espírito Santo convencer-lhe a respeito do valor de ter uma visão. Isto é, de ter uma imagem clara de algo que você precisa ser, fazer ou conquistar. E eu estou convencido disso e persigo alvos em cada uma destas áreas, né?
do ser, do fazer e do conquistar. Eu fui convencido a respeito disso décadas atrás e o que eu tenho diante de mim são alvos. Eu não tenho como convencer a respeito, eu não tenho como convencer você a respeito disso, mas eu estou convencido disso e caminho nessa direção. Busco orientação do Espírito, permito que o Espírito trabalhe na minha visão e depois eu coloco as coisas em ação. Segundo conselho, visão que vale a pena, pela qual nós devemos viver e, se for o caso, morrer, é estabelecida em conversas com Deus. Dias atrás uma pessoa me procurou e perguntou se eu poderia ajudá-la a estabelecer uma visão em termos do reino de Deus. Em síntese, eu respondi para ela o seguinte: tente definir isto nas suas conversas com Deus. Eu posso auxiliar? Claro que eu posso, dar algumas dicas como estou fazendo agora, mas se eu vou estabelecer uma determinada visão para você, a resposta é não, absolutamente. É você mesmo que tem que estabelecer isto em conversas com Deus. Retomando aquele texto, que eu mencionei agora há pouco, do Geazi e do Eliseu, uma das coisas que eu posso fazer é orar, a exemplo do que Eliseu fez por Geazi, Está lá no versículo 17. Ele pediu para Deus: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, se você me procurar, eu posso fazer isso, eu posso orar por você, mas é você que tem que estabelecer esta visão diante de Deus. Talvez você tenha que ter várias conversas específicas com Deus a respeito do assunto, talvez tenha que investir várias horas em momentos diferentes, tenha que rabiscar várias declarações provisórias e até finalmente ter uma visão clara diante de você. Às vezes a visão vai ser turva inicialmente, depois ela vai ficando mais clara, Então, quem sabe, chega o momento de você dizer: a visão que Deus me deu tem a ver com, e deixar isso muito claro. Bem, quando você chegar a esta visão mais ou menos clara, terceiro conselho, certifique-se de que esta visão seja coerente com a vontade de Deus, ok? Há muitas ciladas relacionadas a esta questão. Podemos ser enganados, às vezes, pelo nosso coração. Às vezes, nós podemos ser enganados pelas circunstâncias à nossa volta. E até o diabo se encarrega de tentar tirar-nos da visão de Deus para nós, tá? Então, você não pode ficar desfocado, perdido, sem direção, porque senão você vai perder tempo, vai perder energia, vai perder dinheiro às vezes, tá? Então, é preciso ter uma visão clara, e essa visão clara deve proceder de Deus para nós. Aí você diz: mas pastor, como posso saber se uma visão vem de Deus ou se ela é coerente com a vontade de Deus? Eu tenho alguns critérios muito objetivos pelos quais me oriento, tá? Para mim, visão coerente com a vontade de Deus sempre resultará em glória para Ele. Então a pergunta é: aquilo que Deus está me deixando claro aqui, a visão que Deus está me deixando clara, glorifica a Ele? Um outro critério é: a visão coerente com a vontade de Deus sempre amplia os horizontes em relação ao reino de Deus. Porque visão que vem de Deus não tem a ver com o seu sucesso, sua prosperidade, suas conquistas, e sim com a expansão do reino dele. Tome cuidado, por vezes você será tentado a fazer coisas que outras pessoas estão fazendo, e elas estão fazendo com sucesso, com retorno financeiro, mas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, terceiro critério, visão coerente com a vontade de Deus sempre levará em conta os seus dons, suas habilidades, sua personalidade, seus relacionamentos. A razão disso é simples: Deus conhece e respeita a sua estrutura. Ele não te dará uma visão que resulte em violência contra o seu jeito de ser. Tá bom?
Vamos voltar aos conselhos. O quarto conselho que eu teria para dar para você é: visão é algo que você estabelece para você e não para os outros. Você pode estabelecer para você a visão de eu quero ser uma pessoa, ou melhor, uma esposa melhor, ou um marido melhor. Mas você não pode estabelecer a visão eu quero que a minha esposa seja melhor para mim. Ou eu quero que o meu marido seja melhor para mim. Como decorrência disso, né, não queira e nem permita que outras pessoas estabeleçam visão para você. Deu para entender? Você deve buscar estabelecer uma visão para você junto a quem? Junto ao trono de Deus, em oração. Quinto conselho: na medida em que definir uma visão, é preciso pensar nos passos e meios para atingir esta visão. Às vezes a visão fica clara, mas até você atingi-la leva tempo, há muito trabalho a ser feito ali, tá? Por mais simples que seja uma visão, ela não se concretizará se você não definir passos e meios para atingi-la. Deixe-me dar alguns exemplos aqui. Suponhamos que você chegue à conclusão de que a visão de Deus para você seja investir seu tempo e energia em oração intercessória. É uma visão simples, maravilhosa, necessária, muito relevante, é coerente com a vontade de Deus, resulta em glória para Ele, sem dúvida. Mas, como você vai viabilizar essa visão? Quando intercederá? Por quem intercederá? Onde você se encontrará com Deus a fim de interceder? Como você se manterá informado dos temas, das pessoas, das circunstâncias pelas quais intercederá? Fará isto com outras pessoas ou fará solitariamente? Estas perguntas precisam ser respondidas. Vou te dar um outro exemplo. Suponhamos que você chegue à conclusão de que a visão de Deus para você seja ser um conselheiro cristão eficaz. É uma visão simples, maravilhosa, necessária, muito relevante, é coerente com a vontade de Deus e resulta em glória para Ele, sem dúvida. Mas, como você viabilizará esta visão? Já realiza esse ministério? Precisa melhorar através de capacitação? Onde é que você vai buscar capacitação se achar que precisa? Onde você atuará como conselheiro cristão? Terá, digamos assim, parceiros nesta tarefa? Como é que vai ser a divulgação do seu ministério? Que tempo você vai reservar para aconselhar pessoas? E como equacionará isso com o restante da sua agenda? Perguntas que você precisa responder. Porque você pode ter a visão, mas se você não definir claramente estas coisas, ela pode não sair do lugar, tá? Então, se você não dedicar tempo a um planejamento, a sua visão se tornará fumaça em muito pouco tempo. Os dias passarão. 365 dias passam rápido. Basta olhar, né? Agora há pouco nós estávamos começando 2023 e já estamos nos últimos dias desse ano. Eu vou parar por aqui a nossa reflexão expressando uma convicção. É impossível você mudar o passado. 2023 está prestes a findar e não há como mudar o que aconteceu. Há sim como fazer com que o novo ano seja diferente. E o meu desafio a você é para não desperdiçar os próximos dias, semanas, meses, o ano. Você pode e deve estabelecer, com a ajuda do Espírito Santo, em submissão a Deus, uma visão que poderá fazer toda a diferença na sua vida, tornando a sua vida mais significativa e mais relevante no reino. E, com isso, abençoar outras pessoas. E a sua recompensa será grande. Pode acreditar nisso. Olá, graça e paz. Vamos agora para o nosso tempo de oração na Roda dos Esclarecedores. Sebastião Marques
pede oração pela dona Salvelina, que foi diagnosticada com hidrocefalia. Ela fará uma ressonância magnética para confirmação do quadro. A Marina pede oração por Roberta, que se encontra internada em uma clínica por conta do alcoolismo. O Jefferson Levi agradece pelo sucesso da festa de confraternização dos 50+, realizada no dia 9 de dezembro. Rogério Fabiano agradece por este ano, pois o Senhor transformou sua vida, de sua esposa e de sua filha. Ele também agradece por ganhar uma família, a PIBG. A Cristina Travassos pede oração por uma colega de trabalho que se chama Luísa Helena. Ela pede para que Deus restaure a saúde da Luísa Helena, pois a mesma teve um desmaio há 2 semanas e está na UTI. Ela agradece pela sua nova casa e pede para que tudo ocorra bem na mudança. Pede também por sua sobrinha Vitória, que está passando por uma gravidez de risco. A Ildete agradece pelas orações por seu primo Ageu. A cirurgia aconteceu e ele já está de alta. Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e esses agradecimentos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada um desses pedidos e agradecimentos, pedindo para que o Senhor também contemple as necessidades, as petições de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Seu Espírito seja com cada um destes, que o Senhor alcance cada um destes, que o Senhor contemple as necessidades de cada um, Pai. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Salvelina, ela que foi diagnosticada com hidrocefalia e fará uma ressonância magnética para confirmar o quadro. Deus cuida dela em nome de Jesus. Livra ela do mal, abençoa a irmã Salvelina, Senhor. Cuida do irmão Sebastião. Também te pedimos pelos filhos, que o Senhor cuide deles, os abençoe para dar suporte nesse momento, Pai. Para a dona Salvelina, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja com os médicos que farão esse exame. Se for da tua vontade, põe a sua mão, cura, Senhor, independente se é de fato uma hidrocefalia ou outra coisa, que o Senhor cuide, que o Senhor a abençoe em nome de Jesus, Pai. Também clamamos pela Roberta, que se encontra internada em uma clínica devido ao alcoolismo, Pai. Em nome de Jesus, liberta a Roberta, Senhor. Liberta ela do vício que tem prendido ela. Em nome de Jesus, que nessa clínica ela possa se desintoxicar, ó Pai. Que ela possa principalmente render a vida dela ao Senhor, o controle da vida dela ao Senhor. E que o Senhor a salve, Deus. Que o Senhor salve a alma dela, o espírito dela, mas que o Senhor também a salve do alcoolismo, que o Senhor a salve de toda e qualquer dependência, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida dessa moça, Pai. Louvamos ao Senhor pela confraternização dos 50+, que aconteceu no último sábado, no dia 9/12. Louvado seja o Senhor, Pai, por este evento. Louvado seja o Senhor pela liderança dos 50+, por todos aqueles que têm participado durante o ano e que também participaram ali, especialmente da confraternização. Que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe cada um, Deus. Também louvamos ao Senhor pelo ano que o Senhor deu ao Rogério. Obrigado pela transformação que o Senhor causou na vida dele, na vida da Amanda, na vida da Sofia, filha deles, ó Deus. Louvado seja o Senhor por isso, que o Senhor continue cuidando, abençoando, que o Senhor continue suprindo, que o Senhor continue transformando, ó Deus, em nome de Jesus. Também louvamos ao Senhor, ó Pai, porque, segundo Ele mesmo diz, Ele encontrou uma família, que é essa igreja. Que essa igreja seja família para Ele, que essa igreja seja família para outros, Pai. Que as pessoas encontrem aqui, de fato, uma comunidade de amor onde o Senhor se manifesta. Pai, clamamos ao Senhor pela Luísa Helena, essa colega de trabalho da Cristina Travassos, que sofreu um desmaio e está internada na UTI desde então. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide dela, Pai. Que o Senhor a livre do mal.
que o Senhor ministre cura na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Cuida da Luísa Helena, Deus. Louvamos ao Senhor pela conquista da Cristina Travassos, a nova casa, ó Deus, e te pedimos por todo o processo de mudança, que o Senhor a abençoe, que o Senhor cuide de cada detalhe que envolve essa mudança. Também te pedimos, ó Pai, pela vida da sobrinha dela, a Vitória, que está passando por uma gravidez de risco. Que o Senhor livre do mal tanto a Vitória quanto o bebê, que o Senhor cuide, Pai, que o Senhor abençoe para que esse bebê venha com saúde, Deus, pedimos também para que o Senhor guarde a saúde da Vitória em todo esse processo, em nome de Jesus. E louvamos ao Senhor, ó Pai, pela sua bondade com a vida do Ageu, primo da Ildete, que fez a cirurgia e já está de alta. Louvado seja o Senhor porque correu tudo bem na cirurgia. Obrigado, Senhor, que o Senhor dê uma recuperação plena e rápida ao Ageu, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor o livre do mal. Colocamos diante do Senhor a sua igreja, Pai. Nós teremos nessa próxima sexta-feira um evento evangelístico aqui na igreja, Pai, de forma a aproximar as pessoas do Senhor Jesus. Que o Senhor traga pessoas, que em nome de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor encoraje pessoas a trazerem outros, ó Pai. Que nós estendamos o convite para que pessoas venham aqui na quinta-feira, possam ver tudo aquilo que vai acontecer aqui e, como fruto disso, render as vidas deles a Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Pai Santo, que seja uma oportunidade também de proclamação do Teu Evangelho o próximo domingo, Pai, onde nós teremos a programação da cantata com o conjunto Nova Aliança, também com participação de outras pessoas, ó Deus. Que o Senhor cuide para que as pessoas que venham aqui possam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor e possam render as vidas ao Senhor, possam ser edificadas no Senhor, Pai. É em nome de Jesus que nós apresentamos todos esses pedidos e agradecimentos a Ti. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.